de Luzia a Cidadelas do Xingu. Esta provavelmente é uma boa hora para expor o plano dessa obra. Oferecer ao gentil ouvinte uma rápida visita guiada das instalações e torcer para que você fique até o final da exibição. O retrato renovado do Brasil pré-cabralino, como um mosaico de civilizações complexas e populosas, será o clímax do prato principal de nossa jornada, como você já deve ter imaginado. Mas os acontecimentos que lançam as bases desse florescimento populacional e cultural são igualmente importantes e misteriosos, e é por eles que vamos começar. A aventura principia, obviamente, no momento no qual os seres humanos puseram pela primeira vez seus pés nesse canto do planeta. Quando foi isso? Há controvérsias. Há controvérsias é uma expressão que não será ouvida pela última vez nessa introdução, posso lhe assegurar. Os arqueólogos que trabalham no majestoso complexo pré-histórico da Serra da Capivara, no Piauí, costumam propor, com base na datação indireta de possíveis artefatos de pedra, que membros da nossa espécie poderiam ter aportado aqui há cerca de 50 mil anos. Para comparação, trata-se de mais ou menos a mesma época da chegada do Homo sapiens à Austrália. E também o período imediatamente anterior à invasão do Homo sapiens à Europa, que até então era dominada pelos nossos parentes, nossos primos neandertais. Sem nenhuma intenção de desmerecer o trabalho da equipe que estuda os sítios arqueológicos lá no Piauí, é preciso ressaltar que a comunidade científica internacional, via de regra, não aceita essas datas muito antigas obtidas no Nordeste. Em parte porque tem sido impossíveis replicá-las em outros lugares do continente americano e mesmo no Brasil. Ou seja, identificar artefatos ou restos humanos com idade equivalente a 50 mil anos. Por enquanto, a posição de consenso entre os pesquisadores, dentro e fora do país, é estimar que a nossa espécie teria chegado às Américas entre 20 e 15 mil anos atrás, provavelmente mais perto da data mais recente e não da mais antiga. Quase todos os indícios disponíveis hoje apontam fortemente para um avanço que começou no extremo noroeste do continente americano, saindo da atual Sibéria para chegar no moderno Alasca, com uma expansão subsequente ao longo de alguns milênios rumo à América do Sul. Nesta época, conforme a Terra se aproximava do período final do Pleistoceno, também conhecida como a Última Era do Gelo, havia uma conexão de terra firme entre a Ásia e a América, que deve ter facilitado a passagem de pessoas e dos animais caçados por elas, entre as duas pontas do Oceano Pacífico. Tudo isso parecia quase indiscutível até o começo dos anos 90. O resumo da ópera era que os indígenas modernos não passavam de siberianos transplantados para cá, e de parentesco relativamente próximo com os atuais moradores do Nordeste da Ásia, que talvez tivessem chegado aqui em algumas ondas distintas, a julgar pelas diferenças físicas, digamos, entre os construtores de templos de pedra da América Central e os inuits, popularmente conhecidos como esquimós, do Ártico canadense. No meio do caminho desse quadro simples e arrumadinho, no entanto, havia uma pedra de tropeço, apelidada de Luzia. Luzia, a mais antiga brasileira, que morreu no interior de Minas Gerais há 12 mil anos, aparentava ter feições, para ser mais exato, detalhes de anatomia do crânio que lembravam a dos africanos negros ou de aborígenes da Austrália, e não as dos siberianos ou dos índios modernos. Luzia, porém, não é um caso isolado. Dezenas de outros esqueletos encontrados nos arredores de Lagoa Santa, assim como ela, apresentam características cranianas parecidas. E análises adicionais também revelaram tais traços em outros crânios muito antigos, na faixa de 10 mil anos de idade,
mais ou menos isso. Um pouco mais ou um pouco menos. Espalhados por toda a América. E isso significaria que pelo menos 2 povos de origem muito distintas teriam colonizado nosso continente antes dos europeus. Então, o povo de Luzia teria chegado primeiro e sendo mais tarde substituído pelos indígenas atuais? Essa é a principal pergunta que vamos enfrentar no próximo capítulo. E posso te adiantar que as respostas são cada vez mais interessantes e complicadas. Como teremos oportunidade de ver, Luzia e seus contemporâneos, assim como populações de vários milênios seguintes, eram caçadores-coletores, dependendo exclusivamente da captura de animais e da coleta de vegetais selvagens para sobreviver. Os protagonistas misteriosos do capítulo seguinte também parecem ter adotado essa estratégia de sobrevivência, mas numa escala mais intensa do que a dos primeiros habitantes de Lagoa Santa. Eles são responsáveis pela presença dos sambaquis. Sambaquis são estruturas formadas por um conjunto heterogêneo de rejeitos, com dimensões que vão de morrinhos modestos a grandes plataformas ao longo de todo o litoral brasileiro, em especial na região sudeste e sul. Uma das visões tradicionais sobre a formação dos sambaquis é de que eles surgiram basicamente como lixões seculares, ou mesmo milenares, que acabaram ganhando proporções gigantescas, conforme todo tipo de tralha ia se acumulando. Entretanto, análises mais cuidadosas indicam que essas estruturas podem ter funcionado como marcadores simbólicos intencionais da paisagem do litoral, talvez ressaltando a identidade dos grupos que as construíram e as rivalidades das diversas tribos. De quebra, os sambaquis também eram usados como cemitérios e como o depósito de alguns dos objetos de arte mais fascinantes da pré-história nacional. Urbanoides como nós tendem a não se emocionar muito quando o tema é agricultura. Mas isso tem mais a ver com os nossos preconceitos modernos do que com o lado verdadeiramente épico da Revolução Agrícola que tomou de assalto o futuro território brasileiro a partir de uns 8.000 anos atrás. A domesticação de certas espécies vegetais, cujas características foram lentamente mutadas para otimizar o uso de certos grupos humanos faziam delas, é a base de todas as civilizações. Graças à possibilidade de produzir mais alimentos, mais calorias, numa área menor de solo. Portanto, provendo sustento de cada vez mais bocas humanas no mesmo lugar. A consequência disso, com o tempo, tende a ser o surgimento de populações numerosas, mais sedentárias, ou seja, pessoas que em geral costumam habitar o mesmo lugar por gerações a fio, e propícias a diferenças sociais e o aparecimento de grupos mais especializados, líderes políticos que tentam controlar de forma mais restrita essa nova abundância de recursos. Em resumo, não há reis, soldados ou artistas sem plantações para dar-lhes de comer por meio do trabalho de outras pessoas. Por décadas, muitos arqueólogos e antropólogos achavam que esse processo, quando aconteceu entre os povos nativos do atual Brasil, deu-se de maneira meia-boca, se você me permite o coloquialismo. A maioria dos solos do país, em especial os da região amazônica, seria pobre demais para garantir uma colheita robusta, sem a mão pesada da tecnologia moderna. E em muitos casos, nem mesmo com essa colher de chá. De modo que o processo de desenvolvimento das civilizações, a partir da agricultura, teria ficado truncado. Pouca gente poderia se alimentar daquela maneira, o que significaria menos potencial para a existência de sociedades complexas e diversificadas. Segundo essa visão, nenhuma tribo brasileira teria abandonado completamente a vida seminômade e relativamente igualitária.